Olá pessoal, tudo bem? Nesse segundo momento da disciplina, né, de Sociologia, o que eu vou tentar fazer com vocês? Né? Qual o exercício que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todo aquele início que nós vimos, né, da Sociologia, os clássicos, e vamos relembrar aí um pouquinho do conceito de clássico. Então, quando eu estou falando de clássico, eu estou falando de algo que influenciaram, né, não só o seu tempo, foram grandes influenciadores, não do seu tempo, mas também para além do seu tempo, e por isso são considerados clássicos. E no caso sociológico, né, no caso da sociologia, a gente já tratou um pouco desses clássicos, e vamos relembrar aí Comte, Durkheim, Marx e Weber. E a partir desses três, eu vou tentar traçar com vocês relações, né, dos conceitos que eles trouxeram para a área da educação física, certo? Então, isso que vai ser feito agora nos próximos 3 vídeos. Esse primeiro, nós vamos falar dos conceitos de Durkheim e depois vamos falar no próximo vídeo do conceito de Marx e em seguida do conceito de Weber. Mas primeiro eu preciso de mostrar para vocês o seguinte: por que Durkheim e não Comte? A escolha, né, não a escolha, mas o desenho por falar de Durkheim é porque Comte, na verdade, fez considerações mais filosóficas sobre o aspecto das ciências sociais, como a gente viu lá atrás. Então, Comte fez aquele desenho do que seria o objeto da sociologia, né? E aí a gente tem o papel do fato social, né? O fato social como quase uma física social, né? Que se aproximasse muito das ciências da natureza e, portanto, a nossa sociologia deveria resolver os problemas da sociedade sem, entretanto, não vamos esquecer disso, combater essas estruturas sociais. Por quê? A estrutura social naquele momento estava relacionado à estrutura do capitalismo que se consolidava. Então, a sociologia positiva, né, a sociologia pensada por Comte, ela não buscava esse rompimento com a estrutura social capitalista daquele momento. Então eu estou falando de reformas para superar os problemas sem mudar as estruturas. Isso é Comte, mas Comte hoje vai ficar um pouquinho para trás, porque qual que é a contribuição de Durkheim? Lembram-se lá quando eu falei do livro das regras do método sociológico? E é aí que vem a grande contribuição de Durkheim. Como ele botou a mão na massa, vamos dizer assim, né? Ele foi a campo fazer pesquisas sociológicas, ele trouxe determinados conceitos que a gente pode aplicar em vários setores da vida em sociedade. E a educação física e o esporte não seria diferente disso, e é nesse sentido que eu vou trazer para vocês o vídeo de hoje. Primeiro elemento muito importante que Durkheim trouxe para a gente no livro As Regras do Método Sociológico: o fato social como coisa. Então, quando a gente entende o fato social como uma segunda natureza, né, do homem, eu passo a tratá-lo mais ou menos como as ciências naturais. E para que eu possa fazer esse diálogo, né, das ciências sociais como uma segunda natureza e, portanto, que exige um tratamento próximo das ciências da natureza, eu vou trazer 3 elementos que vão solidificar este conceito. Então, o fato social para Durkheim tinha 3 características. A primeira, e eu estou até lendo aqui para acompanhar com vocês. A primeira, o fato social ele é exterior ao indivíduo. Ou seja, o fato social não é do indivíduo. O fato social ele é da coletividade. Outro elemento, esse fato social ele é transcendente. E o que Durkheim quer dizer com essa transcendência? Ele quer dizer que o fato social ultrapassa a existência das pessoas. Então, ele é anterior a mim e ele é posterior a mim. Então, ele é transcendente. Ele não pertence a nenhum indivíduo. E a terceira característica é que este fato social ele exerce coerção sobre os sujeitos. Né? Por quê? Porque o fato social influencia fortemente as decisões individuais. Então, só recapitulando, fato social para Durkheim, 3 características: exterior, transcendente e exerce coerção. Beleza? E aí, caminhando dentre os conceitos que Durkheim nos traz, a gente pode chegar aqui no momento em que ele trata de 2 elementos muito fundamentais. O primeiro, consciência coletiva.
E aí, logo em seguida, eu vou mostrar para vocês a relação disso com as temáticas da educação física. Então, a consciência coletiva ela vai ser o conjunto de crenças, o conjunto de sentimentos comuns aos membros da sociedade. Isso que a gente denomina por consciência coletiva. São aqueles elementos que nós temos em comum, tanto de sentimento quanto de crença, de significados, e isso vai variar em determinadas sociedades. Isso eu acho que vocês já conseguem trabalhar aí individualmente, cada um com o seu contexto. Então, o meu contexto social, em alguns momentos, é diferente do contexto social de vocês e, portanto, nós podemos ter consciências coletivas distintas. Da mesma forma que, a partir da análise de uma sociedade, por exemplo, a sociedade brasileira comparado com a sociedade europeia, nós também vamos ter consciências coletivas distintas, né? E aí, nesse momento, de forma mais semelhante. Mas para além das consciências coletivas, né, consciência coletiva, uma outra realidade que ele traz para a gente são as representações coletivas. E aí é um pouco mais complexo, mas eu espero conseguir sintetizar para vocês. O que essas representações coletivas vão dizer? Elas vão revelar, eu estou aqui acompanhando, a maneira pelo qual uma coletividade se concebe, né? Então a representação ela é maior do que a consciência coletiva. A representação ela vai tentar interpretar a forma como essas coletividades se concebem. E é aí que mora a ideia da representação. A representação reúne, né, os estados de consciência coletiva. Então, se a consciência coletiva, só retomando para a gente fechar, é o conjunto de crenças e sentimentos, e sentimentos comuns, as representações elas são os diferentes estados dessa consciência coletiva. Tem uma frase que representa muito o que eu estou querendo dizer, que é o seguinte: a soma o todo, né, não é igual à soma das partes. E é aí que a gente entra um pouco nessa discussão do que é individual e do que é coletivo. Então, a soma de todos nós não significa que nós vamos alcançar um todo igual, porque a soma a soma das partes ela vai ser diferente no todo, ok? O todo acaba mudando. E aí, mas e a relação com a nossa área, né? E a relação com a educação física? Agora vai ficar fácil de entender. Por quê? Consciência coletiva e representações coletivas é que vão constituir raízes sociais, né, e culturais dos símbolos. E aí, quando eu penso em símbolo, eu posso pensar em quê? Eu posso pensar em folclore, danças típicas, práticas esportivas, linguagem corporal, jogos, recreação. Então, todos esses elementos estão bebendo na fonte da consciência coletiva e da representação social que vão construir esse ideário de sociedade. E todos esses elementos que eu citei dialogam diretamente com uma sociologia da educação física, né? Vamos lembrar aí na formação das práticas corporais, do lazer, da recreação, ou seja, as nossas consciências, né, a consciência coletiva vai influenciar o que nós concebemos como recreação, como prática esportiva, como lazer e os valores implícitos nisso. Isso vai formar uma representação da coletividade, ok? E aí ele traz também outros exemplos, né? Por exemplo, aqui na página 54, o que o Durkheim vai dizer para nós? Ele vai dizer o seguinte: genericamente, podemos dizer que o objeto de estudo de uma provável sociologia da educação física, que é o que nós estamos tratando, não é outro senão a particularização deste. Ou seja, ele quer dizer o quê? Nós temos que pegar os elementos da sociologia e particularizar para a educação física, para as temáticas que a educação física trabalha. E investigar a produção das representações coletivas, aquele conceito lá, mas onde que nós vamos estudar isso na educação física? Nós vamos estudar nas atividades físicas institucionalizadas, ou então nas atividades físicas que foram históricas e socialmente construídas. Ou seja, por meio destes símbolos, desses rituais, nós vamos conseguir compreender as representações coletivas. E que símbolos são esses? Jogos, esportes, dança, lazer, recreação. Tudo isso vai auxiliar a nossa compreensão de sociedade. E talvez aí more o objeto central de uma sociologia da educação física a partir do olhar de Durkheim e dos conceitos que ele traz
para a gente, certo? Então, a gente consegue caminhar bastante nessa direção ao trazer outros conceitos que Durkheim nos aponta na sua produção científica, que fica mais claro ainda. Então, outro conceito que Durkheim vai trazer é o conceito de função. Ou seja, as sociedades são formadas, né, por múltiplas estruturas associadas. Então, a sociedade ela é o conjunto da associação de várias instituições, correto? Correto. E cada uma dessa instituição possui o quê? Uma função, beleza? E aí, quando eu penso em função e trago para a realidade da educação física, eu posso pensar a função da educação física escolar, sob o ponto de vista social, né? Então, qual que é a função dessa educação física? Ele traz aqui até um exemplo. Será que é amadurecer os aspectos cognitivos, os aspectos afetivos e psicomotores do nosso aluno e que são tão importantes para o processo de ensino-aprendizado? Ou então no esporte? Vamos pensar na perspectiva do esporte. Qual a função do esporte nessa sociedade? Será que é treinar, fazer com que o meu aluno assimile regra, compreenda normas de convivência, pratique a cidadania? Olha como que eu estou olhando a função social deste esporte, a função social dessa educação física. Entendem agora um pouquinho desse conceito de função que ele traz? Outro conceito social importante que Durkheim vai trazer e que nós vamos levar para a educação física, a solidariedade, né? Então nós precisamos de admitir que a solidariedade ela é, no ponto de vista de Durkheim, a espinha dorsal que conduz essa sociedade. Então se eu sou uma sociedade que não é solidária, eu não consigo agregar, eu não consigo ter uma coesão social que nos leve ao mesmo objetivo, ao mesmo convívio harmônico, correto? E aí, quando eu falo de solidariedade, mais uma vez, apesar de extremamente discutível, eu posso levar para a realidade do esporte, da dança, da arte, do jogo. É importante que eu tenha solidariedade durante a prática esportiva? Como? Por quê? De que forma que eu posso refletir isso com o meu aluno da escola? Professor, mas você está ficando doido, ele não vai dar conta de discutir as questões sociais. Dá sim, professor. Dá sim porque estão constantemente conectadas. O que são os jogos cooperativos, né? O que seria do esporte sem a solidariedade? E aí a gente começa a ter algumas reflexões mais importantes. Lembra daquele papo de que o esporte tira da droga, o esporte tira da miséria? Pô, eu estou falando de solidariedade, né? E aí o nosso autor aqui, o Maurício Murad, o autor que tem pautado a nossa intervenção, vai falar que as ações coletivas, né, o ato de trabalhar em grupo, o sentimento de equipe, vai nos ajudar nesse processo de socialização, né? Então eu não posso negar que o esporte pode até ajudar a reduzir as práticas de violência que são tão espalhadas pela sociedade. Mas como que eu faço isso? Será que o meu jogador profissional, que é ídolo, que move massas gigantescas, não pode auxiliar nesse processo de redução da violência das arquibancadas, quando ele não trata de forma hostil o seu adversário naquele momento, que pode vir a ser o seu colega no momento seguinte? Então, novamente, prestem atenção na importância deste conceito de Durkheim, deste conceito social de solidariedade para as temáticas da nossa área. É isso que o Maurício Murad falou ali atrás, e eu reproduzi, que é a particularização dos conceitos de sociedade de Durkheim para as questões da educação física. E isso nós vamos fazer com os outros clássicos também. E por fim, ele traz o conceito de anomia. O conceito de anomia é um pouco perigoso, porque a anomia está associada à ausência de liderança, né? a um desregramento, a uma desnormatização da sociedade. Um vazio, né? Um vazio de autoridade, um vazio de liderança. E aí, fazendo uma crítica social para vocês, eu questiono, será que nós não estamos passando por um momento de anomia política no nosso país? É um pouco disso, né? Faltam líderes, faltam pessoas que vão ser o timoneiro dessa mudança. E quando eu penso em anomia no contexto do esporte, eu posso estar pensando, então, numa questão de desintegração ou de ausência de normas e regras. E eu posso trabalhar isso com o meu aluno. É possível a vivência e a experiência de um jogo sem regra?
Estou falando de anomia, né? Olha como que a organização social é importante nesse sentido. O fato da liderança e tal. E aí, quando eu penso isso, eu posso levar outras temáticas para as minhas aulas, por exemplo, aulas do ensino médio. Eu não posso pensar na anomia como fruto dessa anomia, a corrupção no esporte, o uso de doping, a violência, né? Porque eu não tenho um modelo, eu não tenho um exemplo. E aí, pessoal, vamos entender que eu estou exemplificando, ok? Eu não estou cravando que nós não temos um modelo ou que nós não temos uma liderança no esporte. Eu estou só mostrando para vocês como que os conceitos de sociedade podem ser aplicados à área da educação física. Mas aí, pessoal, Durkheim delimitou esse aspecto do fato social, mas ele teve uma contribuição de um outro sociólogo que bebeu na sua fonte, né? Um sociólogo chamado Marcel Mauss. E o Marcel Mauss ele vai trazer a ideia de fato social total, né? O que esse fato social total ele vai contribuir? Os fatos sociais totais, eles são fatos sociais que, pela sua importância, grandeza, influência que exercem na sociedade, eles têm capacidade, na verdade, de revelar e traduzir as relações significativas da sociedade. Sinteticamente, vamos ser diretos ao ponto que o meu vídeo já está ficando muito grande. Um fato social total é um elemento que, por meio dele, eu consigo enxergar as questões inquietadoras da sociedade, correto? Então, a partir da sua ideia, eu consigo entender, eu consigo observar como que isso funciona. E aí eu posso trazer um exemplo só e já encerro para vocês. O esporte é um exemplo de fato social total, porque por meio dele eu vou conseguir explicar a sociedade ao qual ele está inserido. E qual reflexão nós podemos encerrar esse vídeo de hoje? Eu quero que vocês pensem sobre isso e nós vamos discutir lá num fórum criado na plataforma. Será que o nosso esporte violento não dialoga com uma sociedade violenta? Será que o nosso esporte, onde eu não valorizo o respeito às regras, onde o jeitinho para eu poder vencer a qualquer custo, não dialoga com uma sociedade corrupta, com uma sociedade que não enxerga líderes, que não enxerga exemplos? E aí vamos lembrar do conceito de anomia, tá certo? Então, assim, outro elemento, se eu quiser sair dos aspectos da corrupção, eu posso pensar um esporte em que eu consigo refletir, primeiro, sobre as questões de solidariedade, de trabalho em equipe, de contribuição, e digo mais, que permite com que pessoas que não teriam condição vençam na vida. Vamos ver aí o exemplo dos jogadores de futebol, né? O que acontece com esses jogadores que saem lá da comunidade de baixa renda e ganham milhões, bilhões de reais por meio do esporte? Ok, mas ele foi um. Vamos refletir no todo? Olha o lado negativo do esporte agora. Falamos do lado positivo. E agora tem o lado negativo. Quantos e quantas jovens, crianças, ficam anos se dedicando à prática esportiva e não conseguem vencer? E, para além disso, sofrem violência, são afastados dos pais, têm as relações de trabalho implícitas nisso, né? Como que eu consigo vencer nessa relação? E quando eu perco, né? Casos até de pedofilia que a gente tem presente, o próprio COI e a ONU, né, entendem que são questões latentes do futebol. Observaram como que sob o aspecto social, como que sob os conceitos sociais de Durkheim, eu consigo, por meio de um fato social total, que pode ser o esporte, mas que pode ser o futebol, que é uma manifestação da nossa sociedade, que diz muito sobre a nossa consciência coletiva. Então, por meio do futebol, da análise do futebol, eu consigo enxergar a minha realidade social, os meus conceitos sociais. Ah, professor, mas aqui nós estamos falando de educação física escolar. Ótimo! Vamos pensar na aula de educação física? Será que nós não estamos falando de uma escola que, na verdade, dialoga com a sociedade ao qual está inserida? Nós não conseguimos ter um modelo europeu de escola se eu não estou na Europa, né? Então eu bebo na fonte da consciência coletiva do meu povo, do meu indivíduo, das representações coletivas daquela sociedade ao qual estou inserido. E aí é um pouquinho disso que eu tinha para falar com vocês sobre
sobre os conceitos de Durkheim aplicados na sociologia da educação física e na sociologia do esporte. Eu espero que vocês tenham compreendido. Peço desculpas pelo tempo do vídeo, né, 20 minutos, e já informo que o próximo nós vamos falar sobre os conceitos da sociologia de Marx e Engels, aquela sociologia crítica, né, em contraponto à sociologia positiva, e levá-los também para a prática esportiva e para a prática da educação física. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até mais.